Eu quero contar uma parte desse testemunho para vocês agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Certa vez, uma das irmãs do círculo de oração da igreja foi chamada na minha casa para fazer uma oração por mim. Irmã de oração gosta de orar, que é uma coisa tremenda, viu? Mas gosta mesmo. Irmã de oração chamou para orar, é comigo mesmo. E a irmã foi lá em casa orar porque eu precisava de dinheiro para comer e eu não tinha. E eu precisava que Deus abrisse, não precisava ser uma porta, mas uma frestinha só já estava bom. E eu fui lá e chamei a irmã para orar. A irmã disse, vamos lá. Quando ela chegou na minha casa, a oração dela foi assim. Ela disse, Senhor, eu te agradeço por estar aqui agora. Deus, eu queria te pedir que... Isso é. O que foi, irmã? Por que parou? A irmã disse, eu não vou mais orar aqui não. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque tem uma coisa ruim dentro dessa casa. E eu sozinha não oro não. Mas eu vou na igreja buscar as minhas companheiras de oração e venho com elas. Aí eu oro. Sozinha eu não oro não. Eu disse, irmã, então vai logo, mas não perde tempo. Vai agora, porque eu preciso que Deus me dê uma bênção. O abençoador eu não quero. Eu quero a bênção. A irmã foi. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Lá vem o exército de Deus. Marchando para a batalha. Aleluia. Eu não estava em casa nesse dia não. Elas me contaram depois o que aconteceu. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, o demônio, Satanás, manifestou-se dentro da minha casa. Mas elas estavam ali. E elas disseram em nome de Jesus Cristo, saia! E ele saiu, foi embora. Terça-feira, 9 horas da manhã, lá estavam elas de novo. Eu não falei para vocês que crente é persistente? Que depois que pega não larga? Ah, mas não larga de jeito nenhum. Nesse dia eu estava em casa. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar, aquela imundícia, aquela coisa nojenta, manifestou-se novamente ali dentro. E elas clamaram, em nome de Jesus Cristo, saia! Mas ele não saiu. Ele não saiu. Eu quero dizer aos irmãos mais uma vez que Deus está aqui nesse nosso meio nessa noite. Você crê nisso, que Deus está aqui? Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer amém? E ele é minha testemunha dessas palavras. Todas as irmãs que estavam ali, elas podiam ouvir a voz dele, como você está escutando a minha. Mas só quem podia ver aquela coisa nojenta era eu. Ele olhava aqui dentro dos meus olhos, andava para lá e para cá no meio daquela sala e dizia, não saio, não saio. Eu vim aqui hoje buscar uma coisa minha, uma coisa que me pertence, e eu só saio daqui depois que eu levar. E tu sabe o que é meu aqui dentro? É você. Você é meu. Você me pertence. E sabe por que tu é meu? Tu lembra do teu avô? Ele nem sempre foi aquele homem rico, milionário que tu conheceu, ele não. Ele era um homem pobre, miserável, que não tinha nenhuma cadeira para sentar dentro de casa. E eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. E ele me disse, eu quero dinheiro. Mas eu quero tanto que eu mesmo não saiba a quantidade de dinheiro que eu tenha. Ele disse, eu te dou esse dinheiro. E tu? O que tu tem para me dar em troca? Foi aí que ele disse, o meu neto acabou de nascer, eu te dou ele. Eu não sei se tinha poderes para isso, mas ele aceitou. O meu avô foi um dos homens mais ricos da nossa cidade. Eu sou natural de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do interior, mas muito próspera, Caxias do Sul, muito conhecida no mundo inteiro. E o meu avô era um dos donos de quase metade daquela cidade na época. Morreu aos 84 anos de idade. E nunca soube a fortuna exata que ele possuía. Era muita coisa. E Satanás veio cobrar a dívida dele. Foram 5 horas. De 9 da manhã às 2 da tarde. Olhando e conversando com aquela coisa. É impossível dizer para os irmãos como é uma cena dessa. Só estando lá para ver. Ele me contou coisas ali dentro que só eu naquela sala sabia, ninguém mais sabia. As vezes que eu enfrentei a morte, quando eu estava naquele mundo miserável, quantas e quantas vezes eu enfrentei a morte, e de todas elas eu saía com vida, e eu achava que escapava de tudo porque eu era o bom. Ele me disse, não, todas aquelas vezes eu estava lá para cobrar minha dívida, mas sempre tinha alguém do teu lado que te protegia, e eu não podia te levar. Você sabia que você tem alguém do teu lado que te protege 24 horas por dia?
Você não está vendo ele aí, mas ele está do teu lado agora, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se você tem certeza, você tem essa certeza que ele está do teu lado, levante a tua mão para o céu e glorifique o nome desse Deus. Se você tem essa certeza que ele está do teu lado, te protegendo agora, glorifique o nome desse Deus, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Ele disse, mas aquele que te protegia, hoje não está mais aqui. E hoje eu só saio daqui contigo. O desespero tomou conta ali dentro. Eu deixei aquelas irmãs lutando, desesperadas, saí de dentro da minha casa, fui até a casa de um pastor, que morava próximo da minha casa. Cheguei na casa do pastor Oswaldo, disse, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O demônio está na minha casa, pastor. As irmãs estão expulsando, ele não sai. Ele quer me levar, me ajuda. O pastor pegou sua esposa, sua companheira, já velhinha, 2 filhos obreiros, a esposa dos filhos, e foram para minha casa. 11 pessoas tinha dentro daquela sala. Eles deram-se as mãos, fizeram um círculo no meio da sala, aquela imundícia ficou no meio. Eu do lado de fora, eu tremia de medo. E eles clamaram, em nome de Jesus Cristo, esse lugar não é teu, sai! Era a mesma coisa que dizer, fica. Ele olhava bem para mim e dizia, tu sabia que eu ando contigo pela rua todos os dias? Que eu sento contigo à mesa todos os dias quando tu senta? Que eu deito ao teu lado todas as noites na tua cama? E tu não me enxerga? Mas essa noite, eu vou te dar uma prova do que eu estou te dizendo. No meio daquela confusão toda ali, um dos obreiros que estava lá, olhou bem para mim e disse, Euclides, pelo amor de Deus, não tem mais jeito, volta para Jesus agora. Eu não aguentava mais, eu queria que ele sumisse da minha frente, eu queria que ele fosse embora, que ele sumisse. Quando ele disse, tu quer voltar para Jesus agora? Eu disse, né? Quero fazer o quê? E tem outro jeito? Quando eu disse isso, ele deu uma gargalhada que estrondou a sala onde a gente estava. E gritou bem alto, é mentira! Ele é falso. Ele é fingido igual a mim. Ele não está voltando coisa nenhuma. E eu não estava mesmo não, de coração não. Só de boca. Ele disse, agora eu vou embora. Mas não foi porque vocês mandaram, não, eu vou porque eu quero. Mas eu volto. E foi embora. Eu posso até imaginando a pergunta que alguns irmãos podem estar fazendo aí, os obreiros que estão aqui, os pastores. Eu também fiz. Aonde está a promessa? Em meu nome expulsarão os demônios. E a unção sobre aquele ungido de Deus que estava lá. E as mulheres de oração saíram todos envergonhados, mas indo para casa. Eu não sei como, porque eu não estava lá. Eu não sei de que maneira Deus fez, mas Deus falou com o seu ungido. E quando Deus quer falar, Ele fala. Ele disse, meu servo, não temas tu, porque ali tem um plano meu. Acalmou-se o servo de Deus, não murmurou mais. Eram 2 horas da madrugada. Eu estava dormindo de costas. Alguma coisa que eu não tenho certeza o que era, uma coisa pontiaguda. Eu não sei se umas unhas, umas garras, eu não sei o que era aquilo. Pegou dessa parte aqui de cima do meu pescoço, até embaixo aqui nas costas. Deu aquele arranhão com força. Eu acordei com muita dor e com medo. Quando eu abri os olhos, desse lado esquerdo, em cima da minha cama, lá estava ele parado de pé. Ele me olhava com cada olho desse tamanho, parecia 2 bolas de fogo. Ele não dizia uma palavra, ele só me olhava. Eu fiquei paralisado de medo. Quando eu consegui abrir a boca, mas eu abri mesmo. Eu virei o rosto para o lado e gritei. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, ele sumiu. Não estava mais. Mas quem disse que eu dormi mais aquela noite? Quem vê aquela coisa não dorme mais. Tem muita gente por aí que fala que ele aparece bonito. Bom, pode ser. Tem outros que dizem que ele tem coisa boa para dar, né? É só saber entender, negociar com ele. Pois eu vos digo
que se Deus permitisse que todo ser humano pudesse vê-lo como ele é, ou pelo menos da maneira que ele se apresentou a mim, uma coisa eu tenho certeza que ia acontecer. Até aquelas palavras que nós costumamos falar no nosso dia a dia, nós pensaríamos 2 vezes para não desagradar a Deus. E eu comecei a contar minha vida para Deus. Aquele mundo sujo que Ele me tirou, a transformação, a ascensão, a queda, o câncer, a cura. E parei naquele demônio e disse: Deus, eu não aguento mais. Será que tu tem poderes para curar um câncer? E tu não tem poderes para expulsar um demônio? Se tu tem alguma coisa para fazer na minha vida ainda, faz agora. E se tu não tem mais nada, pelo menos permita que aquela coisa leve a minha alma para o inferno. Foi isso que ele veio fazer aqui. Essa foi a minha oração. Eu estava chegando próximo da minha casa, quando eu fui tocar na maçaneta da porta da sala para entrar, eu senti uma coisa ruim dentro do meu corpo. Era como se fosse um aviso me dizendo que ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri a porta da sala, lá estava ele parado de pé no meio da sala. Ele olhou bem para mim e disse: eu estava te esperando. Eu sabia disso já. Ele disse: vem aqui, eu quero falar contigo, eu não tenho tempo a perder. Ele me levou dentro do meu quarto, sentou na ponta da minha cama e disse: dobra o joelho aqui. É assim que ele gosta de ver as pessoas, de joelho dobrado na frente dele. Eu dobrei os meus joelhos na frente dele como ele mandou. E ele disse: eu não aguento mais o que vocês estão fazendo. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Tu é o dono dessa casa. Tu tem autoridade dentro dessa casa. Manda que aquelas mulheres não entrem mais aqui. Você sabe que mulheres ele estava falando, né? É aquelas que ainda têm, calinho nos seus joelhos. Essas é que ele treme quando elas chegam perto dele, porque ele sabe quem vem acompanhando essas mulheres. Ele sabe. Não deixa elas entrar. Não vai naquele lugar. E toda a fortuna que eu dei para o teu avô, eu dou ela para você. E eu não te incomodo mais. O que aconteceu dali para frente, para mim, foi um ato de desespero da minha parte. Para Deus, foi o cumprimento dos seus planos. No meu ato de desespero, eu olhei para aquilo que estava na minha frente ali e disse: Satanás, eu quero fazer um acordo contigo. É um acordo simples e rápido. Eu vou te fazer 2 perguntas só. Se tu me responder essas 2 perguntas, eu te dou a minha palavra. Eu vou te servir o resto da minha vida. Tu manda, eu obedeço. Ele disse: pode perguntar, porque eu conheço tudo, eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Eu disse: muito bem. Eu quero que tu responda para mim. Que tu crê no mesmo Deus que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse: creio. Eu disse: fala mais alto. Ele disse: creio. Eu já não disse que creio. O que tu quer mais? Eu descobri uma coisa. Eu descobri que o diabo também é crente. Ele disse para mim que acredita no mesmo Deus que eu e toda essa igreja crê. O diabo também é crente. Só que para o céu não é crente que vai não. Para o céu vão os lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Crente não. Ah, pastor, mas eu sou crente, hein? O diabo também é? Quer entrar no céu? Tem que lavar a roupinha suja do pecado no sangue do Cordeiro de Deus. Senão, não entra. Mas eu fiquei satisfeito com a resposta. Era aquilo que eu queria ouvir. Eu disse: tu me responder a segunda, eu cumpro a minha palavra. Eu quero que tu responda para mim que tu crê que Jesus Cristo desceu do céu, se fez homem igual a mim e morreu pregado numa cruz, ressuscitando ao 3º dia para salvar minha alma do inferno. Essa ele não pôde responder. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Eu esperei alguns segundos para ver se ele falava alguma coisa. Ele não disse nada.
Mas eu me enchi de coragem. Eu disse: fala, responde, covarde. Fala que o meu Jesus morreu para salvar minha alma do inferno. Responde, covarde, fala. Ele não falou nada. Eu disse: tu não fala? Então eu falo. Eu saí de dentro daquele quarto. Ele ficou desesperado, ele batia com aqueles cascos sujos no chão, na parede, ele gritava, berrava, urrava. Ele dizia: para, o que é que tu vai fazer? Para! Eu fui lá na minha sala, e ela ainda estava lá, abandonada, repudiada, estava velha, suja, cheia de poeira. Mas ela ainda estava lá, no mesmo lugar. Aleluia. No mesmo lugar aonde um dia eu abandonei ela. É como se ela tivesse aquele tempo todo ali quietinha, me esperando. Eu peguei aquele livro santo, como se pega uma criança na hora que ela nasce, com todo o carinho desse mundo. Apertei aquele livro forte contra o meu peito, olhei para aquilo que estava na minha frente ali e disse: Satanás, ontem aqui nesta sala tu me chamou de falso e de fingido, e era verdade mesmo, estava sendo falso e fingido, mas hoje eu estou na tua frente e na presença do meu Deus. Eu dobrei os meus joelhos ali na frente dele e disse: Senhor, me recebe de volta o meu corpo, a minha alma, o meu espírito são teus. Eu tive a maior alegria que um servo de Deus pode ter na sua vida. Eu pude ver com os meus olhos aquela imundícia caindo lentamente aos meus pés e sem defesa nenhuma. E alguém que eu não pude ver, mas com certeza eu sei quem era. Pegou a minha perna, colocou em cima dele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora. E ali, no meio de línguas estranhas, eu disse: Satanás, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, saia! E ele saiu para nunca mais voltar.